Olá, pessoal. Tudo bem com você? Olha, hoje eu vim falar uma coisa muito importante. Uma chave que pode mudar a sua vida e a sua visão para o que é Deus e para as coisas de Deus. Para você entender que nada aqui na Terra é por acaso. E se você está nesse vídeo, é porque Deus quer que você aprenda sobre a Bíblia e sobre Deus, para que você não leve a sua vida inteira sem entender das coisas de Deus. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. E eu sou prova viva e me dou como exemplo aqui para você entender sobre o assunto. Na Bíblia está escrito que o preço do pecado é a morte. E por que as pessoas adoecem tanto? É isso que você devia se perguntar. Por que é que as pessoas adoecem tanto e não procuram entender sobre a Bíblia e não buscam a Deus para entender o que acontece com ela mesma? Eu vou contar uma história para você minha. Eu vou me expor para você acreditar na Bíblia. Tem versículos na Bíblia que se tornam tão fortes que você vai para a igreja várias vezes e você nunca ouviu falar. Porque os pastores, geralmente, eles querem saber de quantidade de pessoas na igreja. Então, tem assuntos que não convém muito os pastores estar falando sobre o assunto, porque as pessoas vão para a igreja para se sentir bem. É isso que acontece. Olha só, eu vou ler o versículo para você entender sobre o assunto. Em Provérbios 1, 28, do 28 ao 31, são versículos muito fortes. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do seu fruto e do seu caminho. Olha só o que Deus mandou escrever na Bíblia. Aí eu lhe faço uma pergunta. Como é que você repreende o seu filho quando seu filho faz algo que você não concorda, não está de acordo, não é o que você ensina para o seu filho? Como você disciplina o seu filho na sua casa? Cortando alguma coisa para castigar o seu filho, para mostrar ao seu filho, essa é a forma correta, né? Que a gente usa para educar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos que ele não tem que fazer o que ele quiser, e sim fazer o que você ensina. A gente cria os nossos filhos assim. E como é que você acha que Deus repreende um ser humano na terra para mostrar a ele que ele não está agindo corretamente? Você acha que seria como uma repreensão de Deus na vida daquele ser humano que vive pecando e fazendo o que quer? Com a doença. A verdade dói, mas a verdade é quem liberta, a verdade é quem cura, a verdade é quem salva. A Bíblia diz tudo isso. Então, esse versículo é para você abrir o olho, que Deus está no controle da sua vida
mas que você tem que aprender o que está na Bíblia para que as coisas não aconteçam na sua vida e você não aprenda nada. Eu fui criada com a minha mãe dizendo que ela me amou me criar. Ela disse assim: Juliana não foi uma menina que me deu trabalho na infância, porque ela conhecia até o meu olhar. Eu conhecia o olhar da minha mãe. Então, quando a minha mãe olhava para mim com um olhar sério, fechado, eu já sabia que ali ela não estava se agradando. E eu ficava tentando adivinhar o que era que eu estava fazendo de errado. Por que a minha mãe estava olhando para mim daquela forma? Então, se eu tivesse sentada de qualquer forma, ali eu já ajeitava a minha saia, o meu vestido, porque estava mostrando a calcinha. Alguma coisa errada eu estava fazendo. Então, isso é um sinal de um ser humano inteligente, de um ser humano que aprende a identificar os seus próprios erros. E que Deus deixa você errar uma vida inteira, mas que cada erro na sua vida que sirva de algum aprendizado, que sirva de lição na sua vida. Por que é que as pessoas, elas falam que karma existe, que sina existe? Porque elas não sabem aonde erra. Essa é a pura verdade. Porque se você pesquisar aqui na internet, o que é um karma? Um karma é você faz aqui e você paga aqui na Terra. Isso é um karma. Então, quando você passa por algum problema na sua vida, que você não sabe identificar o problema, é aonde se chama de karma, de sina, porque você não sabe onde erra, tá certo? E eu já peço para você que deixe o seu like aí para me apoiar e se inscreva no canal, para você aprender o que Deus quer que você aprenda. Olha só, eu vivi no mundo do pecado e eu passei por muitas experiências. E vou falar aqui para você uma de cada vez, para você entender que a Bíblia não mente. No meu passado, eu me apaixonei por um homem casado. Nenhuma das minhas aventuras. Eu passei por alguns casamentos, eu tive muitos problemas de várias áreas. Em cada uma que eu passei, eu aprendi. E nesse fato que eu vou contar para você, foi uma das minhas maiores lições de vida. Eu lembro que quando eu me envolvi com esse homem, eu não queria ser amante. E eu falei para ele que eu não queria ser amante e que ele tinha que escolher. Porque se ele amasse a mulher dele e quisesse ficar com ela, eu ia respeitar. Eu não ia me intervir, eu não ia ficar na situação como amante. Então, quando eu impus essa regra na minha vida, foi porque eu identifiquei que a gente tem o direito de escolha. E nesse fato, eu aprendi muito mais do que o que eu imaginava. Então, quando eu falei para ele que eu não queria ser amante e mandei ele escolher, e ele escolheu.
ele largou a esposa dele para ficar comigo. E na época eu lembro que eu falava assim, eu pensava, você vai destruir um casamento? Vinha na minha cabeça. E eu me justificava dizendo, eu não estou destruindo casamento nenhum, porque não se destrói o que já é destruído. Ninguém deixa ninguém a pulso. Se ele está largando a mulher, porque ele não ama ela. Se ele amasse, ele não traía. E se ele amasse, ele não largava. Isso a gente fala para se justificar quando algo vem na nossa mente que quer bater de frente com as nossas ideias. Então, quando ele largou a mulher dele, me apareceu a asma. Apareceu a asma na minha vida e foi quando a minha mãe falava para mim que eu não cresci com asma. Eu não tinha nascido com asma, eu passei a minha infância toda sem ter asma e como essa asma tinha aparecido em mim. E ela, como é do candomblé, ela achou que era um espírito da minha falecida tia que tinha asma. E como ela tinha morrido, ela achou que esse espírito estava perto de mim, influenciando na minha vida. Por isso eu estava tendo crises de asma. Então, foi quando eu ia parar em hospitais, eu comecei a usar bombinha. E eu lembro que nessa época, em uma das minhas crises, eu me perguntei, porque eu sempre fui curiosa. Eu me perguntei para Deus, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Porque eu não era doente. E por que agora eu estava doente? E Deus me respondeu, você está pagando pelo seu pecado. E eu não quis acreditar, porque eu não sabia o que era Deus. Eu não sabia que essa voz que falava comigo era Deus. Então, na mesma hora que Deus respondeu, e ele disse, você está pagando pelos seus pecados, a outra voz disse assim, todo mundo peca e não tem asma, e não vive doente. Então, imediatamente, eu achei que isso era apenas um pensamento meu. Eu achei que era um pensamento meu e deixei para lá. E aí comecei a andar nos médicos, fiz vários exames cardiológicos e descobri a asma. Quando a doutora falou que eu estava com asma, foi quando a minha mãe me levou numa encruzilhada, passou todas as coisas que ela sabe do candomblé no meu corpo e a asma sumiu da minha vida. E ela começou a falar, tá vendo para você? Tá vendo que você não tinha asma, Juliana? E foi quando eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. Porque quando ela estava passando as coisas no meu corpo, as ervas, as folhas, as velas, fazendo um descarrego que chama no candomblé, aquela asma que me tomava passou para ela, imediatamente. E ela terminou o trabalho na encruzilhada com crise de asma. O espírito que tomava o meu corpo, que espremia o meu pulmão,
que espremia o meu coração. Eu sentia isso. Eu sentia o meu coração como se tivesse sendo espremido, chatado. Eu saía do meu trabalho desesperada para um cardiologista, porque na minha cabeça eu estava infartando. Eu estava tendo crises de infartes. Então, por várias vezes isso aconteceu. E na hora do trabalho, quando ela começou a fazer a limpeza corporal, espiritual no meu corpo, a asma saiu de mim e entrou no corpo dela. Para você ter ideia sobre o mundo espiritual, que nossa carne é quem sente o reflexo do espírito. E é isso que eu quero ensinar para você, que a Bíblia não mente. Então ela terminou o trabalho no meu corpo, mal conseguia respirar. Ela passava as folhas no meu corpo e as velas no meu corpo já dessa forma. Era dessa forma que ela terminou o trabalho. E eu fiquei impressionada porque eu parei de ter crises. Eu fiquei boa. Então eu quero ensinar aqui para você que nada é por acaso. Aquela voz que me avisou no passado que eu estava pagando meu pecado, realmente eu estava pagando meu pecado. E por que eu não acreditei na voz? Porque eu quis aprender olhando os pecados dos outros. E por que fulano peca, cicrano peca e não vive doente? Isso é coisa da minha cabeça. Foi isso que me passou na cabeça. Porque na mesma hora que Deus fala, outra voz vem e disturpa o seu aprendizado. Porque esse versículo que eu li para você é Deus dizendo que Deus repreende o ser humano na terra. Que Deus quer ensinar o ser humano quando ele está errado. E ninguém venha me dizer, ou me julgar, ou me condenar pelo meu pecado. Porque eu exponho aqui para ensinar você sobre o mundo espiritual. E se você tiver alguma dúvida, no caso, pensar em alguma criança, e por que criança tem asma? E por que criança também? Eu criei o meu filho andando no Procriança, nos pediatras, com vários problemas de saúde. E teve das crises que o meu filho teve, que eu fiz um exame de coração no meu filho. Porque ele mudava de cor. Os lábios dele ficavam roxos. Ele suava. E eu levava ele para o médico e o médico fez exame cardiológico e mandou eu ter alguns cuidados. O médico perguntou se o meu filho via brigas dentro de casa. Eu lembro disso. O seu filho vê brigas dentro de casa? E eu disse vê. Na época. Meu filho era pequeno. E o médico falou, olha, isso abala o sistema nervoso da criança. E ele pode estar com sopro no coração. E aí, isso é para você identificar o que eu estou contando aqui, que criança não é blindada no mundo espiritual. A criança, ela também sofre as consequências do mundo espiritual. Quando Jesus, ele fez milagre, quando ele fazia milagre nas pessoas, ele dizia assim, vá
e não peques mais. Muitas vezes, quando Jesus fazia milagre no ser humano, ele falava dessa forma: vá e não peques mais. Então, você tem que identificar como é que Deus age. Porque Deus é amor e Deus também é justiça. E existe um sobrenatural que domina nossa matéria. Você é um ser espiritual. Você é uma alma dentro de um corpo. Mas você tem que entender que o Espírito Santo é em espírito. E os espíritos malignos também é em espírito. Então, sem você saber o que a Bíblia lhe ensina, é por isso que você acha tudo normal e tudo natural. E uma das jogadas mais sujas do mal é você não querer saber o que está na Bíblia. Porque você não sabendo, você não identifica os problemas da sua própria vida. E os erros apenas vão se repetindo e mudando de estratégias. Mas esse é um do motivo que empata você encontrar o Espírito Santo. Porque você não busca, porque você não acredita. Na sua cabeça, a Bíblia foi feita por homens. A Bíblia foi feita por homens inspirados no Espírito Santo. E Deus, com sua plenitude e sabedoria, mandou todos aqueles que escreveram seus livros deixar as suas experiências para ajudar a vida do próximo, para que o próximo não sofra sem saber por quê, não adoeçam sem saber por quê, como o mundo espiritual se movimenta, o que acontece na vida dos pecadores, o que Deus quer da sua vida. As histórias bíblicas são sobre isso. E eu venho aqui falar de mim para ajudar você a entender que a Bíblia realmente não mente. E somos nós que vivemos uma vida inteira ignorando a Bíblia. Então, naquela época, eu não acreditei na voz e fui para os médicos. E fiquei boa com o sacudido, com a limpeza que a minha mãe fez em mim. Sendo que quando eu passei 4 dias em coma e voltei do coma, e o tratamento que Deus fez em mim, na hora da cirurgia, Ele interveio a cirurgia porque eu não me operei. E o médico disse a mim que eu não perguntasse, não pedisse explicação a ele, porque ele não sabia explicar por que ele não me operou. Então, o que aconteceu comigo? Ele só fez dizer assim: você teve uma parada cardíaca. Ele falou isso para mim. Você teve uma parada cardíaca e a gente teve que lhe entubar. Então, o que foi essa parada cardíaca? Uma intervenção de Deus para que eles não me operassem. Porque Deus me falou que se os médicos tivessem me operado, pelo preço dos meus pecados, eu ia sofrer o sofrimento da carne. Os pontos iam abrir, eu ia ficar apodrecendo, refazendo os pontos. Foi isso que Deus falou para mim. Então veja que para Deus agir na vida do ser humano, Deus precisa mostrar ao ser humano que o sobrenatural existe e que ele tem que buscar a Deus. E aonde é que o ser humano ele falha? Apenas procurando a medicina, sem querer procurar a Deus.
Eu lembro que eu disse, Deus, por que o Senhor criou a medicina, já que as pessoas ignoram o seu poder e correm apenas atrás de médicos? E Deus me disse, porque Deus, eu não obrigo ninguém a me buscar. Eu não obrigo. Então, eu penso assim, já pensou se não existisse a medicina? O que seria do ser humano? Gritando, sofrendo as consequências dos seus pecados, sem entender e sem ter ajuda. Graças a Deus que existe a medicina, mas que você tem que buscar a medicina e o aprendizado da Bíblia, para o agir de Deus não passar despercebido aos seus olhos. Porque em outros vídeos, que para você aprender, é bom que você se inscreva no canal e queira assistir outros vídeos. Porque aos poucos você vai entendendo. Eu falo sobre o versículo bíblico e de mim, para que você aprenda a Bíblia de forma mais fácil e mais prática. Veja que nada na vida das pessoas que estão na Bíblia foi por um acaso. A pessoa que mais resistiu ao tratamento de Jesus foi Madalena. E os discípulos, eles ficavam impressionados com aquilo. Porque Jesus, ele curava todos e não conseguia curar Madalena. Um dos discípulos perguntou a Jesus. E Jesus disse, porque ela não quer. Veja como a Bíblia nos ensina. Então, por ela não querer ser curada, Jesus não conseguia curar. Ela vivia sofrendo. Ela sofria tanto que ela achava que Deus não existia. Ela dizia, Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não estava sofrendo. E Jesus não conseguia curar ela, porque ela endureceu o coração. O coração do ser humano, quando ele endurece, fica impossível de Deus entrar. Aí você diz assim, nada é impossível para Deus, Juliana. Nada é impossível para Deus. Mas Deus não passa por cima dos mandamentos dele para agradar ninguém. E é por isso que eu digo, com toda precisão e toda certeza do mundo, que é impossível de Deus curar um ser humano que tem o coração duro, que tem o coração pedrificado, que ele diz, eu sou ruim. Eu sou ruim. Ele já se titula ruim. Ele já se titula com o coração pedrificado para não sofrer. Então aí é onde ele blinda o coração dele para que Deus entre na vida dele com um tratamento espiritual e material, que é o tratamento da matéria. Para que o ser humano veja um tratamento da matéria, primeiro existe o tratamento do espírito, do ser espiritual que aquele ser humano é. Então, quanto mais ele se fecha para um entendimento de Deus, quanto mais ele foge do entendimento de Deus, mais ele perde com Deus, mais ele perde pontos com Deus. É isso que acontece no mundo espiritual. E por isso as pessoas não entendem tanta coisa que passa, por tanto sofrimento. É isso que acontece. E eu quero ajudar você a entender a Bíblia. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com alguém que você queira ajudar. Que essa informação não pare por aqui. Porque, gente, como eu queria que o mundo inteiro me ouvisse. Que o mundo inteiro acreditasse na Bíblia.
que o mundo, eu nem digo que eu queria, que eu quero, porque eu creio que Deus tem um propósito na vida de todo mundo, não é só na minha. Deus tem um propósito. Por isso é que ele, quando aquele ser humano como eu, encontrei a Deus, e Deus fez os milagres em mim, e me mostrou o sobrenatural, quando Deus mandou eu abrir um canal, eu fiquei chorando. Porque eu tinha vergonha de falar na internet, e eu fiquei, meu Deus, eu vou falar o quê? Hoje, eu tenho que discernir o que vou falar aqui para você, de tanto assunto que hoje eu sei falar. Eu tenho que separar o que é que eu vou falar para não misturar tanto assunto que Deus me ensinou sobre o mundo espiritual, para ajudar você a entender a Bíblia. Veja como é lindo o tratamento de Deus. E no dia que Deus mandou eu abrir um canal, eu fiquei chorando. Eu disse, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? E Deus disse, um primeiro vídeo seu, você vai falar o seu testemunho. E de lá para cá, é tanta coisa para eu falar, que eu tenho que educar a minha mente para chegar aqui na frente de uma câmera e saber explicar para você sobre o mundo espiritual. De tanta informação que está aqui no meu entendimento. E é por isso que eu venho expor a minha vida, para você entender que a Bíblia não mente e que tudo na terra tem o seu propósito. E que essa história de karma e de sina, isso não existe. Porque se você pesquisar na internet o que é um karma, você vai ver que é o que se faz aqui e se paga aqui. Então, se faz aqui e paga aqui, por que você tem um karma? O que é um karma? É você aprender com seus próprios erros. É isso que Deus quer lhe ensinar. Um karma é sobre isso. É você aprender aonde erra, para que aquela lição sirva na sua vida como um aprendizado. Que foi isso que as histórias bíblicas ensinam. E ninguém vai chegar no reino do céu sem saber nada. Sem saber o que é Deus. E sem saber o que é Deus, você não sabe o que é do inimigo, que a Bíblia nos ensina, que é o famoso diabo. Entende? E eu quero ajudar você a entender sobre isso. A gente não tem que ter medo de aprender a verdade. O diabo é que tem que ter medo de você saber a verdade. É isso, porque quando a gente sabe a verdade, uma chave é virada. E tudo muda. Porque é Deus que muda o seu entendimento, o seu aprendizado. Não queira acreditar em karma, nem que você nasceu para sofrer ou tinha que sofrer. Não. Eu aprendi desde criança. Eu nunca errei 2 vezes no mesmo erro. Toda vez que eu errava, eu aprendia com aquele erro. E eu dizia, aqui, isso não me pega mais. Isso aqui, com isso aqui eu aprendi. E a vida é assim. A gente aprende com os nossos erros. Tá certo? Se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui para você me apoiar, para que eu veja que eu consigo ajudar você a entender a Bíblia. Tá certo? Compartilhe o vídeo para fazer o bem ao próximo. Aquele bem que você pegou para você, você retribui com a ação de fazer bem ao próximo, mostrar a outra pessoa aquilo que você aprendeu. Tchau.